Oi pessoal, nós vamos falar hoje das infrações disciplinares das penas, parte 3. Vamos começar relembrando quais são os tipos de pena que o CBJD e a Lei Pelé têm de previsão. Está lá no artigo 50 da Lei Pelé, pareado com o artigo 170 do CBJD. Lembrando que o conteúdo é idêntico, mas a ordem está diferente entre um e outro, tá bom? Vamos começar falando da advertência, pessoal. Primeira previsão da Lei Pelé. A pena de advertência, ela tem que ter previsão legal no tipo específico e ela tem que ter uma outra exigência, anterioridade de 6 meses. Isso está previsto no artigo 170, parágrafo 5º do CBJD. Ou seja, se o infrator se beneficiou da pena de advertência 6 meses antes, ele não pode se beneficiar disso novamente, beleza? Quando a gente for falar de suspensão por partida agora, a gente tem que lembrar uma coisa essencial na suspensão por partida. Ela precisa ser cumprida na mesma competição. Está lá no artigo 171 do CBJD. Ué, mas e se a competição tiver acabado? E se eu não puder cumprir a pena de suspensão por partida naquela mesma competição? Ela vai ter que ser cumprida na mesma partida ou prova equivalente da competição organizada pela mesma entidade de administração do desporto subsequente. Ou seja, vamos pegar o caso clássico mais fácil da gente identificar. Quando tem o Campeonato Brasileiro de Futebol e a Copa do Brasil acontecendo, se o time é eliminado da Copa do Brasil, mas o jogador for expulso e condenado, por exemplo, por uma infração disciplinar e precisar cumprir pena, ele vai cumprir na competição subsequente organizada pela mesma entidade de administração do desporto, que nesse caso é a Confederação Brasileira de Futebol. Então a gente tem a obrigatoriedade do cumprimento sempre na mesma competição. E se não for possível, ela tem que ser cumprida na competição organizada pela mesma entidade de administração, pela mesma federação ou confederação. Tem uma segunda opção, que é a conversão da pena em medida de interesse social. Mas isso é mediante requerimento e a critério do presidente do tribunal competente, beleza? Bom, se a gente estiver falando de suspensão por partidas em infração cometida em partida amistosa, que também tem previsão no Código, só pode haver a medida de interesse social e não dá para se fazer, obviamente, o cumprimento em partida subsequente, porque a gente está tratando de um amistoso. Pontos importantes da suspensão por partida, pessoal. Ela não pode ser superior a 24 partidas ou provas. E aqui vale lembrar que se a gente olhar a redação do Código, a gente sempre fala em partidas, provas ou equivalente, porque o Código se aplica a todas as modalidades, estão lembrados? E último ponto importante com relação à suspensão por partidas. O cômputo da pena é sempre suspenso se o infrator se transferir para o exterior. Ou seja, o atleta ou dirigente ou médico condenado em suspensão por partida, ele vai ter o seu cômputo suspenso se há uma transferência para o exterior. Qual que é a exceção a esse caso? Se for consumada a prescrição, que a gente já viu em outra oportunidade, beleza? Bom, saindo de suspensão por partida e passando para suspensão por prazo. Então, a gente não está tratando de momentos específicos da competição, mas na suspensão por prazo. Bom, quais são as consequências da suspensão por prazo? Está lá no artigo 172 do CBJD. Quando o infrator está suspenso por prazo, ele não pode participar das competições, acessar a praça desportiva e os recintos reservados naquele ambiente durante o período de competição. Ele não pode praticar atos oficiais para aquela modalidade e nem exercer cargo ou função nas entidades de administração do desporto. Então, a suspensão por prazo, pessoal, ela tem um efeito maior do que a suspensão por partidas. Ela impede o infrator de agir no meio do desporto, de participar do desporto, porque a infração que ele cometeu interfere, de acordo com o tribunal, quando aplica a sanção, no funcionamento do esporte em geral. Por isso que ele não pode frequentar a praça de desporto, por isso que ele não pode praticar atos oficiais. E a suspensão por prazo tem que ser aplicada para todos esses âmbitos que a gente citou agora. Quais são as observações importantes com relação à suspensão por prazo?
ela pode ser substituída à metade por medida social a critério do presidente do órgão judicante. Está lá a previsão no artigo 172, parágrafo 1º. A pena não pode exceder 720 dias, previsão do parágrafo 2º. Do mesmo jeito que na suspensão por partida, essa suspensão por prazo, o cômputo é sempre suspenso quando há transferência para o exterior, exceto se consumada a prescrição, parágrafo 3º do 172. E quando a gente estiver em período sem competição, a critério do presidente, o cômputo pode também ser suspenso. Então, a gente tem duas possibilidades de suspensão da contagem da pena. Poxa, mas por que eu vou suspender a contagem da pena dos períodos fora dos períodos de competição? Bom, a infração foi grave o suficiente para que a pessoa fosse suspensa por prazo. Se a competição não está acontecendo e o esporte não está acontecendo naquele momento, por exemplo, se estiver em intertemporada, faz sentido que a pessoa não possa agir durante o funcionamento. Mas isso é sempre a critério do presidente, está lá no 172, parágrafo 4º, beleza? Bom, saindo de suspensão por prazo e entrando em interdição e perda de mando de campo. São as previsões lá do artigo 174 e 175 do CBJD. Pessoal, interdição da praça de desporto. Ela é sempre feita pelo órgão judicante e ela vai ser mantida até que as exigências estabelecidas por aquele órgão sejam satisfeitas. Então, a interdição é para que a praça de desporto passe a atender a um determinado requisito ou a determinada condição. Enquanto essa condição não for atendida, essas exigências não forem cumpridas, a praça permanece fechada. É sempre a critério do órgão judicante e considerando o caminho processual que a gente tem dentro da justiça desportiva. Tá bom? Perda de mando de campo, que é uma coisa que a gente está bastante acostumado por causa do futebol. Artigo 175. A perda de mando de campo é válida sempre para aquela competição. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso do futebol, que é fácil de lembrar. Se você está falando de Copa do Brasil, organizada pela CBF, e Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, se a perda de mando de campo foi na Copa do Brasil, ela não vai ser cumprida no Campeonato Brasileiro. Mas tem um porém. Se eu não puder cumprir na mesma competição, vale a mesma regra da suspensão por partida. Ela vai ter que ser cumprida na competição, na partida subsequente da competição organizada pela mesma entidade de administração do desporto. Está lá no parágrafo 1º do 175, pessoal. E um ponto muito importante com relação à perda de mando de campo. A responsabilidade pelo cumprimento da pena, além do infrator, porque senão ele está sujeito à pena de descumprimento de determinação da justiça desportiva, o cumprimento da pena de perda de mando de campo é de responsabilidade da EAD, da entidade de administração do desporto, federação ou confederação responsável, parágrafo 2º do artigo 175. E isso tem que ter previsão regulamentar da competição específica. Então, o regulamento da competição, por exigência do CBJD, tem que ter a orientação e o dispositivo legal de como funciona a pena de perda de mando de campo e o seu cumprimento. Pena pecuniária, pessoal. Bastante comum, a gente está acostumado a ver isso no processo penal. Artigo 176-A do CBJD. O prazo e a condição da pena pecuniária são sempre estabelecidas pelo presidente do tribunal. Isso geralmente é feito em uma tabela unificada no começo de cada ano. Com relação à pena, ela tem necessidade de comprovação nos autos, por determinação do parágrafo 1º do artigo 176-A, e ela também pode ser substituída, como a gente viu em outros casos, à metade por medida de interesse social. De novo, sempre a critério do presidente do órgão judicante. Parágrafo 2º do 176-A. A pena pode ser parcelada também, porque a gente tem muitos casos de clubes pequenos no Brasil, né, pessoal? A gente precisa sempre lembrar que o CBJD ele tem alcance nacional. Então, o parcelamento da pena pecuniária existe, ele pode ser feito a requerimento da parte interessada ou de ofício por decisão do presidente do tribunal responsável. Parágrafo 3º do 176-A. E importante da gente lembrar da pena pecuniária. O CBJD estabelece a solidariedade entre o clube, entidade de prática desportiva, EPD, e as pessoas naturais que tenham sido punidas com pena pecuniária, ainda que haja desligamento. Então, um atleta que sofra uma pena pecuniária
o clube ao qual ele está vinculado, ou mesmo que ele se desvincule, é solidário no pagamento dessa multa. Parágrafos 4º e 5º do 176A do CBJD, pessoal. E vamos agora falar da pena de eliminação. Pessoal, a pena de eliminação é a pena mais grave do Código. É o artigo 177. Ela equivale ao que a gente está acostumado a escutar normalmente na mídia, ela chama ao chamado banimento, é o afastamento completo da pessoa do esporte. O infrator não pode participar mais de qualquer atividade esportiva em todo o território nacional. Então não importa que ele praticasse determinada modalidade, por exemplo, o judô, ele não pode ir para o vôlei, ele não pode ir para os saltos ornamentais. É um banimento de qualquer prática desportiva. E uma coisa importante, isso não se aplica às pessoas jurídicas. A previsão do 170, parágrafo 4º do CBJD, excepciona a pessoa jurídica da pena de eliminação. Então, ela só vale para pessoas naturais. É isso, pessoal. Um abraço.